aqui prazo de decadência, prazo de prescrição. O que é prazo de decadência? Prazo de decadência é a perda do direito de lançar um tributo. É a perda do prazo para lançar um tributo. Tem relação com prazo. E prescrição? Prescrição é a perda do prazo para cobrar esse crédito. Então, ambos estão relacionados com prazo. Decadência e prescrição. Nessa questão aqui, vamos contar então o prazo de decadência e depois a gente conta o prazo de prescrição. Bom, estamos falando do IR. O IR é um tributo que é lançado por homologação. Homologação é a maioria dos tributos, tá? A maioria. A gente vai ter aqui, na dúvida você joga na homologação, você vai ter ICMS, vai ter ISS, a porrada de tributos aqui da União também vai estar aqui na homologação. Agora, para a gente associar, para ficar fácil, para matar a maioria das questões, você vai ter de ofício direto, você vai ter lá aqueles tributos que acontecem com a virada do ano. Quais são? Tirando o IR, né? Tirando o IR, que é da União ali, você vai ter, quando vira o ano, você recebe aí o seu IPVA, você recebe também o seu IPTU. Tá? Então, IPVA, que é um imposto estadual, e IPTU, que é um imposto municipal, tá? Esses dois aí. Aí, você tem aqueles por declaração que não acontecem com tanta frequência. Aqueles que não acontecem com tanta frequência. Quais são aqueles que não acontecem com tanta frequência? O ITCD e o ITBI. Você já viu uma pessoa morrer mais de uma vez aí? Não, né? Morre uma vez só. Então, ITCD causa morte e também causa doação. Também não é todo dia que as pessoas ficam doando bens um para os outros, não. Então, você vai ter que declarar, você vai ter que mostrar para o fisco que isso aconteceu, expor de alguma forma. E o ITBI também, né? ITBI é transmissão aí de bens de maneira onerosa. Isso acontece com tanta frequência. Então, eu gosto de associar assim, eu não me lembro se eu li isso em algum lugar, mas para mim me ajuda a fixar desse jeito. Então, a declaração misto vai lembrar do ITCD e do ITBI, que não acontece com muita frequência. Ofício direto, eu gosto de lembrar que eles são mais frequentes, mas são impostos estaduais e municipais. Tem mais aqui que dá para encaixar e tal, mas assim, basicamente o que cai nas questões são essas. E aí, na dúvida, você vai jogar tudo para homologação. Se não foi dos que eu falei, de ofício direto ou declaração mista, ofício direto é a mesma coisa, tá? Declaração mista também é a mesma coisa. Se não for isso daí, você joga aqui em homologação, que é o caso do nosso IR aqui. Então, se a gente estiver falando de um tributo sujeito a lançamento por homologação, a gente vai contar o nosso prazo de decadência a partir do fatirador, se for declarado, se for pago esse negócio. Declarou, pagou, fatirador, você conta. Então, a gente tem o fatirador aqui, ó, fatirador. Se ele declarar e pagar, vai ser do fatirador. Entregou, ó, a declaração. Entregou já a declaração, quer dizer, ele já declarou. Mas ele pagou? Reconheceu, não efetuou o pagamento. Então, a gente não vai contar do fatirador. Se ele não reconhecer o pagamento, não conta o fatirador, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na Constituição do Crédito aqui, que esse é o prazo inicial para decadência aqui, que a gente tá brincando agora, tá? Então, seria julho de 2015, fatirador. Mas vai ser o fatirador? Não vai. Então, ó, a gente arrisca isso daqui. Agora, para contar esse prazo até janeiro de 2021. Olha só, até janeiro de 2021. Como é que conta esse prazo aqui se houve essa declaração? Bom, se houve essa declaração em tempo, daí nem vai precisar de contar porque já foi constituído, que vai ser o caso da nossa questão. Mas vamos fingir que ele não declarou. Só para a gente revisar esse ponto também. Vamos fingir que ele não declarou. Se ele não declarar, vai começar a contar a partir de janeiro. A partir de janeiro. Mas é 1º de janeiro. Primeiro dia do ano do exercício seguinte, né? Acho que a CTN nem fala janeiro. 1º dia do ano do exercício seguinte. E o que disse aqui a nossa questão? Ela falou que até janeiro, colocou janeiro inteiro, né? Não tem como ser janeiro inteiro. É até o 1º dia do exercício seguinte. Então, quer dizer, a partir do dia 2 de janeiro, você já não pode mais constituir o crédito se estiver falando de 2021. Mas a gente tem que contar esse prazo. É porque eu já contei, eu estou esquecendo de fazer isso agora. Então, a gente está aqui, ó, em dezembro de 2015. Aí, cadê? Ele declarou. Vamos fingir que ele não declarou, para poder contar esse prazo. Se ele não declarou, vai contar a partir de janeiro do próximo ano. A partir de janeiro do próximo ano. E qual que é o ano que a gente está aqui? A gente está em 2015. Então, começa a contar de 2016. Ó, 16, 17, 18, 19, 20. São 5 anos. Lembra que são 5 anos? Então, vai encerrar o ano de 2020 inteiro. A partir de 1º de janeiro, lá, 1º de janeiro de 21, você já não pode mais lançar esse crédito, vai perder o prazo de decadência, tá? Então, não pode isso aqui, ó, 2021 não. Também não pode aqui. Agora a gente vai ficar aqui, ó, brincando com essas duas. Ajuizar a execução fiscal. Tá, então o caso da questão, ele declarou. Se ele declarou, ele constituiu. Ele constituiu esse crédito, então começa a contar o prazo de prescrição. E no caso desse prazo de prescrição aqui, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai contar
Hoje a gente vai contar do vencimento. Hoje a gente vai contar da declaração. Vencimento ou declaração. Aí vai ser uma palavrinha, a gente vai ter que ver aqui. Aquilo que acontecer primeiro ou aquilo que acontecer por último. O que você acha? Nós estamos contando prazo. O que o físico quer? Ele quer mais prazo ou ele quer menos prazo? O físico quer mais prazo, né? Então, aquilo que acontecer por último, a gente vai pegar. Aquilo que acontecer por último, a gente vai pegar. Então, vamos olhar a nossa questão? O que vai acontecer por último? Vencimento ou declaração? Dezembro de 2015, efetuou a entrega da declaração. Declaração, então, foi dezembro de 2015. Vencimento, dezembro de 2015, foi o mesmo prazo. Então, vai ter que ser, começar a contar a partir de dezembro de 2015. E aí a gente vai somar mais 5 anos também, tá? Os dois somam 5 anos. Então, a gente agrega 5 anos aqui, a gente vai ter, ó, até dezembro de 2020. Não é julho. Não é julho. Aqui é julho, era o fato tirador.